Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto matutino. É uma alegria estarmos juntos novamente. Quero agradecer aos queridos irmãos pelas orações que fizeram em meu favor. Os irmãos já sabem que eu tive uma queda e eu passei com algumas dores. Passei no médico, mas graças a Deus a medicação está fazendo efeito, já estou conseguindo andar sem dores e isso é resultado da graça de Deus proveniente das orações dos irmãos. Então vamos dar início a uma leitura bíblica em Efésios, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 6, que fala sobre a importância de nos mantermos unidos na fé. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar neste momento. Querido Pai, muito obrigado pela bênção deste momento, quando reunidos podemos adorar ao Senhor e também refletir sobre a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas e ajuda-nos a andarmos de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo que somos o mesmo corpo, temos a mesma fé, somos uma igreja unida. Agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos orar pelos aniversariantes. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor concedeu mais um ano de vida aos nossos irmãos e nossas irmãs e pedimos, abençoa suas vidas e suas famílias com saúde, com suprimento de suas necessidades e com sabedoria, para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, e assim vivam alegres na Tua presença e para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e
refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bom dia, irmãos, é um prazer mais uma vez poder compartilhar com todos a palavra de Deus. Nessa manhã estaremos meditando no livro de Neemias. Vamos falar da urgente obra do Senhor, a obra que nós temos como cristãos de fazer, e os desafios que nós encontramos. E com relação a esses desafios, nós vemos muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos desistindo, parando no meio do caminho, ou caindo no ostracismo por conta dos desafios de continuar a obra que Deus deixou para nós. Jesus, quando aqui esteve, e logo depois da sua morte e ressurreição, ao subir ao céu, Ele nos deixou uma missão, e a missão de propagar o Evangelho, as boas novas, de compartilhar, fazer discípulos. Então nós temos essa missão. Nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, muitas pessoas desistindo no caminho, ficando no caminho com relação a essa obra tão importante que Deus nos deixou. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Neemias, capítulo 6, Neemias, capítulo 6, do 1 ao 14. Se você tiver a sua Bíblia, você pode ler ou então acompanhe a leitura. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram a mensagem pedindo. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor o seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Elaías, filhos de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem enviara. Tal profecia falou ele contra mim,
porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para que me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembrar-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalá, no tocante a essas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Então está aqui a leitura de Neemias 6. Neemias, nós já sabemos, Neemias estava construindo o muro de Jerusalém. Deixa bem claro aqui que ele já tinha edificado o muro, faltava somente as portas, né, que davam acesso à cidade, ou seja, aquilo que também ajudava na proteção. E os inimigos de Neemias, obviamente não queriam que Neemias concluísse essa obra, a obra que Deus incumbiu a Neemias. Apenas para contextualizar os irmãos, a carta de Neemias, o livro de Neemias, foi escrito por volta de 465 a 424 a.C., no Império Persa. Nessa época, o regente do império era Artaxerxes, né? E a obra aconteceu mais ou menos por volta do ano 445. Lembramos que lá no capítulo 1, Neemias recebe a informação dos seus irmãos, né, de como estava a cidade, como estava Jerusalém, como estavam os muros em ruína, queimado, e ele se constrange e ora a Deus e pede a Deus que o ajude. Ele vai até o rei e consegue essa autorização para reedificar a cidade, o muro, né, e proteger. Lá no capítulo 1 e 2, Neemias recebe notícias, né, e se prepara então para ir para Jerusalém. No terceiro, ele reconstrói os muros. No quarto, começa a oposição dos samaritanos, Sambalá e Tobias. No 5, né, Neemias também repreende os nobres, né, porque estavam oprimindo o povo. E aqui no capítulo 6 nós vemos os desafios que Neemias continua tendo, né, com relação à obra. Então, para nós hoje, eu gostaria que ficasse gravado aí na mente dos irmãos que nós temos uma obra, e essa obra nós não podemos parar. Então, não podemos parar. Então, o título para nós hoje, nessa manhã, não podemos parar. Não podemos parar nem por distrações, nem por difamações e nem por ameaças, que é o que nós vimos aqui exatamente nesses versículos de Neemias 6, de 1 a 14. Só para também dar aos irmãos algumas informações mais precisas sobre esses inimigos de Neemias: Sambalá, Tobias e Gesem, né? Sambalá era o governante de Samaria, então um povo, né, uma região que era já inimiga declarada de Judá, né, de Jerusalém, dos irmãos ali que estavam, dos irmãos dos crentes de Jerusalém, do povo que estava ali congregado. Então Sambalá era governante de Samaria, né, uma área ao norte de Judá, então era inimigo do povo de Judá. Obviamente ele não queria que Judá tivesse a proteção total do muro, das portas, e que se reedificasse e prosperasse como nação, né? Eles já eram inimigos. Tobias, né, ele é citado aí no livro de Neemias como servo amonita, está lá no capítulo 2, 10. E ele também era um dos inimigos, né? Alguns estudiosos entendem que talvez ele tenha sido um escravo liberto que teve depois uma posição proeminente e liderava uma província. Gesem, e as inscrições antigas também indicam a proeminência dele, né? E ele é retratado como um tipo de líder, principal de uma das tribos que faziam negócios no norte da Arábia, né? Então são pessoas que nós vemos aí que tem uma relevância dentro de um contexto, dentro de uma província ou de um vilarejo, e que por consequente também era inimigo de Judá. Não queriam, obviamente, que Judá se restabelecesse, que a nação de Judá pudesse prevalecer e que a cidade fosse reconstruída. Então eles intentam contra Neemias. E aí nós vemos que Sambalá e Gesem, né, mandam 4 vezes, né, chamam Neemias, né, pede para que Neemias desça até o vale de On, nos versículos 2 e 3. Olha, vem aqui no vale de On, vamos conversar, vamos nos acertar, as coisas não estão boas para o seu lado.
e Neemias responde: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. E esse vale de On, aqui começa as distrações, né? Apesar deles serem inimigos de Neemias, inimigo do povo de Judá, eles já tinham tentado antes desanimar a construção dos muros. Nós vimos isso, né, já nos capítulos anteriores de Neemias. Esse vale de On seria um local neutro, né? Então eles chegaram a mandar essa notícia para Neemias como se fosse algo tranquilo. Olha, você vem aqui, esse como é um lugar neutro, uma planície, né, a planície do vale de On, entre Jerusalém e Samaria. Então Neemias talvez entenderia que não era uma ameaça, né? Vamos conversar, vamos nos ajustar. Talvez fosse essa a intenção deles, porque era um lugar bonito, era um oásis, né? Talvez um lugar bem arborizado, com água abundante, frutas, porque fala que era uma planície, né? E essa planície era considerada como um oásis, mas longe do trabalho, longe da obra de Neemias. Não, Neemias se afastaria da obra, iria para um lugar talvez tranquilo, né? Que até agradasse os seus olhos, né? E também de repente até o paladar pelo que oferecia aquele lugar, porque Jerusalém estava destruída, fogo, pedra, entulhos, e vai para um lugar totalmente tranquilo, bonito, né? Vistoso. Isso traria para Neemias uma distração daquilo que ele estava fazendo, mas Neemias já responde de bate pronto: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, né? Senão essa obra cessará. Mas eles mandam 4 vezes a mesma proposta para Neemias. 4 vezes chamam Neemias, né, para descer, para ir conversar com eles, para ir para um lugar tranquilo, um lugar neutro. E Neemias não vai, né? Manda 4 vezes a mesma resposta. Então Sanballat envia uma outra mensagem, né? Uma 5ª mensagem, e essa mensagem acusando Neemias, né? Acusando Neemias de querer ser o rei de Judá. Olha, estão dizendo por aí que você está se organizando porque você quer se promover como rei aqui, né? O rei de Judá, né? Então, querendo causar medo no coração de Neemias, porque apesar de Neemias estar ali fazendo uma obra, ele foi autorizado por um rei de um império que dominava aquele povo e aquela região. Então, o que eles queriam é colocar no coração de Neemias o medo. Olha, estão dizendo que você está fazendo isso com o povo, que você vai se autodeclarar rei. Mas olha, fique sabendo, tem um rei, tem um imperador, e isso vai chegar aos ouvidos dele. Já estão falando isso. O rei vai vir tirar satisfação, vai tirar você desse posto, vai te matar, né? E Neemias fala: não, olha, isso é invenção sua, invenção de vocês, do coração de vocês, não é isso, né? Mas tentando deixar Neemias atemorizado, né? Com medo mesmo. Então Neemias responde, né? Invenção, e Neemias também não só responde a isso, mas ele faz o quê? Ele ora, né? Ele busca a oração, ele ora a Deus. Lá no versículo 9 pede força para resistir, força para continuar, força para não ficar com medo, né? Apesar da precaução, não com medo paralisante, né? E diz mais, né? Lá no versículo 10, que Neemias vai à casa de Semaías. E Semaías era então ali um representante, né? Dos levitas, né? Alguém que tinha um posto, um cargo, né? A sua família de sacerdote, né? E fala que ele chega a falar para Neemias uma profecia, né? De que Neemias estaria sendo morto, que viriam matar-lhe à noite, né? Então atemorizando mais ainda, ou tentando atemorizar mais ainda Neemias. E não só isso, além dessa profecia mentirosa que ele profere para Neemias, como sendo ele um representante de Deus perante o povo, né? Como um sacerdote, como alguém da tribo, né? Responsável por cuidar do templo, das pessoas e propagar a palavra de Deus às pessoas que eles estavam congregadas naquela região. Ele coloca essa profecia para Neemias de uma forma totalmente inventada, né? Não verdadeira, não é uma palavra de Deus e sim dele. E mais, ele chama Neemias para que Neemias entre com ele no templo, na casa de Deus, no Santo do Santo, para se esconder. Olha, vamos comigo, adentremos ao templo, no Santo do Santo, você vai ficar escondido comigo lá, você vai ficar protegido.
Mas Neemias fala, não, como? Fugiria eu? Quer dizer, vou correr do meu destino, da minha batalha, da minha obra? De forma nenhuma, não vou me afugentar. E também, como eu, sendo um homem comum, não sendo um sacerdote, não sendo alguém separado, escolhido para fazer o serviço do templo ou adentrar ao Santo do Santo, farei isso. Eu estaria cometendo um pecado, né? E esse pecado é punido, ou é passível de punição com a morte. Então, se não morro pela mão dos inimigos, eu vou morrer pela mão de Deus. Pior coisa seria, porque morrer pela mão de Deus por estar infringindo, né, uma lei de Deus, infringindo o mandamento de Deus. Se assim fosse, melhor morrer na mão dos inimigos. Estou fazendo a minha obra e não correr e infringir os mandamentos, a lei de Deus. Neemias, apesar de ter vivido toda a sua vida, né, no cativeiro, ele sabia tudo que Deus tinha revelado, tudo que Deus tinha colocado como regras, como parâmetros para acessar o templo, para acessar o Santo do Santo. Então Neemias não era alheio às palavras de Deus, os mandamentos de Deus, ele conhecia muito bem, e por conhecer ele sabia que ele não poderia acessar a casa de Deus, né, o Santo do Santo. Ele certamente morreria por ter infringido a palavra de Deus. E nós podemos lembrar dos filhos de Arão, né, que infligiram a lei de Deus com relação ao fogo, né, e eles foram fulminados. Então Neemias conhece as Escrituras, né? Ele sabia que não poderia fazer isso. Então Neemias responde, né, que não entrará, e ele entende também que isso não é conselho de Deus. Olha, se Deus criou todas as coisas, Deus criou e enviou os seus mandamentos, as suas palavras, a lei, como que o próprio Deus me pediria através de um profeta tal coisa? Obviamente que não era um conselho de Deus, e sim uma cilada, né? E ele até indica que era realmente uma cilada, que Sambalá e Tobias haviam subornado este profeta, assim como outros, a falar mentiras, injúrias em relação a Neemias, e também tentar ciladas a Neemias. E aí Neemias ora outra vez, lá no versículo 14, Neemias ora, mas dessa vez por justiça. Primeiro, Neemias orou por forças, lá no versículo 9, quando vieram as ameaças, vieram as provocações, e ele pede forças para resistir. E agora, ele vê no intento dessas pessoas, do profeta inclusive, o que Neemias faz? Ele, além de reconhecer que não era de Deus, ele ora, né, clamando por justiça, clamando a justiça de Deus e não a dele. Mas ele fala, Senhor, lembre das obras dessas pessoas, lembra desses profetas, né, que fizeram, mentiram e tentaram contra o povo. Então nós vemos nessa história e podemos aprender, né, quais as astúcias do inimigo, né, de tentar parar a obra de Deus, tentar parar uma obra importante. E aqui foram usados pelos inimigos 3 situações, né, e já falei no início da nossa mensagem. Tentaram parar a obra de Deus, né, a obra que Neemias estava fazendo, com distração, difamação e com ameaças. Então, no versículo 1 a 4, as distrações: desce para o Vale de On, né, um lugar bonito, agradável, prazeroso, e deixa a obra de fora, deixa a obra de lado, né? Deixa as ruínas, o fogo, e vem para um lugar tranquilo, gostoso, que refrigera a alma. E mais, né? Até essas distrações para um lugar bonito, mas que na verdade também era uma cilada. E Neemias fala, não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso ser distraído, né? Eu não vou me distrair, eu vou continuar a obra que Deus incumbiu a mim. E também as difamações, né? Também as difamações. Olha, estão falando por aí que você está querendo ser rei, né? Então começaram a difamar Neemias, começaram a falar mal de Neemias, e que também essas palavras que eram faladas contra ele, né, diretamente para ele, difamando, também circulava entre o povo, né, e que essas coisas iam chegar até o rei. Olha, você quer ser o rei, você quer dominar o povo, você quer ser o regente dessa região, né, o regente de Judá, o dono daqui, o rei daqui,
mas tem um rei, isso vai chegar lá no rei. Então, difamação, né? Mentira, invenções. Neemias estava fazendo a obra de Deus, ele não buscava ser o rei, ao contrário, ele até pediu ao rei autorização para fazer isso, né? E o rei, obviamente, movido também por Deus, autorizou Neemias a fazer a obra, inclusive levar os materiais que ele necessitava. E está lá no versículo 5 a 9, e lá do 10 a 14 as ameaças. Olha, vão vir te matar, aliás, vão vir essa noite, então foge, corre, vai para o templo, se esconde no Santo do Santo, porque vão te matar. Então, ameaça direta, né? Ameaça direta de risco de morrer, de morte. Estão vindo te matar, Neemias. Se esconde, corre, vem para o templo, vamos, eu te levo, eu te ajudo, eu te guardo lá. Mais uma ameaça. Então, nós temos uma obra, não podemos parar, nem por distrações, nem por difamações e nem por ameaças, como Neemias, né? Então, Neemias demonstrou perseverança, coragem, confiança no Senhor, né? Saiu de todas as armadilhas. Nós vimos que todas as armadilhas ele saiu, né? Nenhuma delas o atingiu. E mais, a figura de Neemias tornou-se muito mais proeminente e mais forte no povo de Deus, né? Por tudo isso que ele fez. Ele não se abalou com as ciladas, com as distrações, difamações e nem com as ameaças. Os inimigos, sim, Gesem, Sambalá e Tobias, é que foram envergonhados. Tudo que eles fizeram, tramaram, nada deu certo, né? Neemias concluiu a obra e Neemias teve, inclusive, o seu nome colocado, né, como alguém que fez uma grande obra de Deus. Tanto que está na nossa Bíblia, né, o livro de Neemias e as obras que Neemias fez, toda a trajetória de Neemias. Outra coisa importante, né, o foco e a perseverança de Neemias possibilitaram a reconstrução do muro, a proteção de Jerusalém, então a preservação de Jerusalém, e isso levou mais à frente ainda a preservação do povo de Israel, né? Porque o povo de Israel teve a segurança dos muros, teve a segurança das portas, né? Então, pós-exílio, os judeus, né, que voltaram para Jerusalém tinham ali uma proteção. Então, quais as aplicações para nós, né, hoje com relação ao que nós vimos de Neemias? Neemias fazendo uma grande obra, Neemias tendo influências, né, de distrações, de ameaças e também de difamações. Então, Neemias tentaram tirar Neemias da sua obra por distrações, por ameaças e por difamações, e nada aconteceu. E para nós hoje, né? Quem são os nossos inimigos de hoje? Neemias tinha Sambalá, Tobias e Gesem. E nós hoje, esse ano ou esses anos todos, né, o nosso tempo de vida, o nosso tempo de existência nesse mundo, quem são os nossos inimigos? Sambalá, Gesem e Tobias? Obviamente que não, esses já pereceram, né, e foram diretamente inimigos de Deus, mas inimigos de Neemias. Lá em Efésios 2, 1 a 4, fala que nós temos um inimigo, ou os inimigos recorrentes, né, para todos os crentes, que é a carne, o mundo e o diabo. Então, esses três inimigos, assim como Gesem, Sambalá e Tobias, para Neemias, esses são os inimigos de todos os cristãos. A carne, né, a nossa própria carne, o mundo como um todo, o regimento do mundo, como o mundo gira, as coisas que o mundo tem feito, né, e tem progredido para o lado do mal, afrontando a Deus e a palavra de Deus, e o próprio diabo, que é o nosso inimigo declarado. Então, esses três inimigos também estão correntes na nossa, constantes, na nossa vida. E qual a nossa grande obra, né? Neemias tinha a reconstrução dos muros da cidade. E nós, qual a nossa obra? E nós vimos lá em Atos 1:8 qual é a nossa grande obra: ser testemunha de Cristo, né? Testemunha do Evangelho dele. Mateus 28:20 também, Jesus fala a mesma coisa, né? Que devemos levar as boas novas e discipular, ou seja, discipulando, né? Falar o Evangelho,
né? Falar do céu e do inferno, falar da luz e das trevas. Nós temos que fazer o contraponto. O mundo caminha a passos largos para a condenação e nós temos que levar a obra de Cristo, que são as boas novas, adiante. Então essa é a nossa grande obra. E nós também temos distrações. Nós todos, né, como Cristo, como pessoas e também como cristãos, temos distrações. Alguns buscam riquezas, dinheiro, fama, status. Isso é uma distração. Outros são distraídos por entretenimento. Olha, nesse período, 9, 10 meses que nós estamos praticamente chegando aí de pandemia, quantas coisas não surgiram, né, no mundo eletrônico, algumas para o bem, obviamente, outras até disfarçado de bom, mas que são ruins. Quantas pessoas não estão mais lendo, assistindo, participando dos cultos, leitura bíblica, devocionais? Por quê? Séries à vontade. Teve momentos que o próprio governo se aliou ou pediu para algumas instituições que liberassem sinais, né, de TV, de série, de internet. Tudo isso, uma avalanche de facilidades que nos tiram, né, nos distraem. Vários programas de TV, séries, várias coisas, jogos, né, que tiram cada um de nós do nosso foco. Então são distrações. A própria busca, né, pessoal de cada um, muitas vezes, em ter uma vida tranquila financeiramente. Preciso trabalhar dia e noite, preciso trabalhar nos finais de semana, preciso ganhar mais. Distrações. Não que não devemos trabalhar, não é isso que a palavra de Deus fala, mas não podemos esquecer de Deus, não podemos esquecer da obra de Deus, a obra que Ele incumbiu a cada um de nós. Nós não podemos parar, não podemos parar. Também temos difamações, né? Os cristãos são muitas vezes difamados, muitas vezes por oposição direta, outras vezes por mau exemplos de outros cristãos, né? Nós vemos muitos intitulados cristãos que têm feito situações terríveis, verdadeiras aberrações, né? Então também somos difamados direto ou indiretamente por situações talvez até verdadeiras de outros cristãos e que acabam pegando para nós como rótulos, né? Então somos difamados por isso. E podemos lembrar lá dos primeiros cristãos em Roma, né, que foram difamados pelos romanos, por Nero, quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Uma difamação, né? E nós não podemos parar, nem por isso. Também seremos ameaçados, né? Nós temos cristãos em alguns países que têm ameaça de morte direta, outros são mortos mesmo, né? Mesmo assim, nós não devemos parar. Hoje, no contexto de pandemia, tem algo que nos ameaça muito fortemente a todos, e nós cristãos não estamos longe disso, que é a ameaça da morte, né? Da morte pela pandemia, pelo contrair o vírus, ou de contrair o vírus e ficar debilitado, ter complicações, é uma ameaça que temos, né? E uma ameaça que atinge a todos, sem restrição. Mas mesmo assim, nós não podemos parar. Agora, não significa que nós, por sermos cristãos, temos que sair sem nenhum cuidado, sem nenhuma precaução, não, eu sou cristão e vou enfrentar isso de peito aberto, sem tomar os cuidados necessários. Não é isso também. Deus não nos pede isso. Aliás, que o próprio livro de Neemias, no capítulo 4, lá entre os versículos 7 e 18, Neemias construindo um muro, ele não só continua a obra, mas ele também fez a questão de proteção, precavido. Dizia que os moços trabalhavam e seguravam a lança. Até as pessoas, os levitas, trabalhavam, né, ou faziam as suas atividades, mas também posto de defesa, lança, escudo, vigia,
Então, não deixou de fazer a obra e não podemos também deixar de fazer. Não podemos parar, mas não podemos ser desatentos, né? Neemias, o relato da construção do muro, Neemias fez isso. Ele continua a obra, mas também fez a sua proteção devida, né? Vigia, escudo, lança, e temos que fazer a mesma coisa. Em relação às ameaças, não podemos ficar desavisados ou distraídos, né, no sentido de que, ou achar que nós somos imunes. Não, ao contrário, temos que fazer, não podemos parar, mas também temos que ser prudentes, né? Devemos orar, né? Devemos orar para vencer as distrações, as difamações e as ameaças. No devocional de quarta-feira, eu comentei com relação à oração. A oração é a única arma e a mais poderosa que temos para enfrentar toda e qualquer ameaça, todo e qualquer poder contra nós, né? E as orações são respondidas por Deus. Então nós devemos orar para vencer as distrações, difamações e ameaças. E também nós entendemos e vemos que Deus preserva o seu povo. Deus preservou o povo lá em Jerusalém, em Judá. Preservou Neemias. Neemias concluiu a obra dele, né? Concluiu a obra que Deus deixou para ele. Então Deus preserva o seu povo. Isso é fato. Então nós, para concluir, aprendemos que não devemos parar a obra de Deus. Não podemos parar, nem por distrações, nem por difamações e nem por ameaça. A exemplo do que Neemias fez. E nós vemos em Neemias, né, o foco e a confiança no sustento do Senhor, mas nós temos que lembrar de Jesus, né? Vimos o exemplo de Neemias e temos que olhar sempre para Jesus. Jesus teve uma missão ainda mais excelente, né, ou muito superior à de Neemias. E Jesus também foi ameaçado, Jesus também tentaram distraí-lo, né? A bajulação de Pedro, quando Jesus disse que iria morrer, Pedro: não, Senhor, imagina, tenha compaixão de ti, jamais isso te acontecerá. Distração, alguém bajulando, né? E querendo, obviamente, enaltecer, óbvio, era Jesus, tinha, mas não era essa a intenção, né? Era uma distração, talvez, que Jesus percebeu na hora para desviar o foco. Não, Jesus, não, a minha missão é essa, eu vou morrer, né? E Pedro, de certa forma, tentou distrair Jesus dessa missão. Jesus também foi difamado, né? Os fariseus, quando Jesus começou a fazer os milagres, expulsando demônios, os fariseus: olha, tá vendo? Ele expulsa demônio com o poder de Beelzebul. Difamação, né? Jesus não era o filho de Deus para ele, Jesus era filho do diabo, porque expulsava os demônios, né? Então, difamando Jesus. Jesus também foi ameaçado, né, de morte, né, várias vezes. O Sinédrio fez várias vezes reuniões tentando matar Jesus. Lá em João 11, 47 a 57, inclusive, fala: olha, seria bom, prudente, um homem só morrer para que todos sejam salvos do poder romano, né? Então, ameaçando Jesus, né? E o povo, inflamando o povo nas ameaças também. Então, a exemplo de Neemias, Jesus sofreu ataque de distrações, Jesus sofreu difamação, Jesus sofreu ameaça, mas ele cumpriu fielmente a sua missão. Neemias fez a mesma coisa. Então, cabe a nós também, como crentes, cumprir a nossa missão, fazer a nossa grande obra e não pararmos de forma alguma pelas distrações, pelas difamações ou por ameaças. Sejamos firmes, corajosos e sempre em situações oportunas oremos a Deus para que Ele nos capacite a cumprir essa obra. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela maravilhosa mensagem que o Senhor deixou para nós de salvação. Obrigado pelo Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigado por nos amar. Obrigado porque a Tua palavra também nos traz exemplo de pessoas que cumpriram, Senhor, a Tua obra, que não correram, Senhor, daquilo que foi destinado. Talvez o medo poderia
vir à sua mente, mas recorreu ao Senhor e o Senhor os encorajou, deu forças, assim como o Senhor fez com Neemias. E Pai, nos ajude também a não cairmos em distrações, não sermos tomados por medo, por difamação ou até por alguma ameaça. Que a nossa vida seja entregue no Teu altar e que o Senhor use cada um de nós para fazer a obra que o Senhor quer que façamos. Que levemos o Seu Evangelho, que amemos uns aos outros, que busquemos o melhor um dos outros e que resistamos, Senhor, a esse mundo vil, pecaminoso, e que os inimigos jamais tenham êxito em parar a obra que o Senhor pede que nós façamos. Que nada possa nos trair, que nenhuma ameaça possa nos paralisar e que nenhuma difamação possa atacar o nosso coração e a nossa mente, porque fazemos uma obra excelente, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.